Boa noite, pessoal. Me chamo Beatriz Holanda, sou estudante de Ciências Contábeis e membro do CRC Jovem. Boa noite, pessoal. Eu sou Felipe Brito Malto Cavalcante, sou também aluno de Ciências Contábeis, também sou membro do CRC Jovem de Alagoas. Então, minha gente, é uma honra ser o primeiro conselho jovem a ter um podcast. E aqui é um espaço que falaremos de gestão, negócios, contabilidade, administração, empreendedorismo e muito mais. E no episódio de hoje teremos aqui duas presenças ilustres, mas vamos falar sobre várias coisas, como a faculdade deles, carreira, mercado de trabalho e tudo que tem para vir por hoje. Então, minha gente, hoje temos dois convidados, que é o contador e coordenador do Conselho Jovem, Hernando Albuquerque, e a contadora e membro do CRC Jovem, Ana Oliveira. Bem-vindos, né? Primeiro episódio. Obrigada. Aqui e se apresentem também, essa é a introdução nossa, mas falem um pouco de vocês. Vamos começar pelas mulheres. Jamas. Então, como vocês me apresentaram, meu nome é Iana, sou contadora, trabalho com contabilidade há 5 anos, né, desde que eu me formei, um pouco antes no estágio. Hoje eu faço parte do time da MQ Governança Contábil, então eu estou lá junto com a Thaís, minha parceira, a gente está direcionando lá a MQ nesse momento. O CEO é o Marcelo, então a gente está dividindo aí a gestão em 3. Iniciei lá na MQ como estagiária e estou desde então nessa carreira e estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para a gente compartilhar um pouquinho de conhecimento, conversar um pouquinho. Estou bem ansiosa para o que tem por vir também. Perfeito. Show. Fernando. Vamos lá. Meu nome é Hernando Albuquerque, como vocês falaram, eu falo muito, então eu vou tentar não me apresentar agora, vou tentar falar um pouquinho da história ao decorrer do episódio. Só queria agradecer pelo convite feito pela Bia e pelo Felipe, parabenizar pela iniciativa do primeiro podcast do CRC Jovem do Brasil. Então amanhã a gente vai estar, isso aqui não vai para lá hoje, mas na quarta-feira, dia 19, eu estou viajando para o Rio, para o Encontro Nacional, e vou sair falando para todo mundo lá que o CRC Jovem de Alagoas foi o pioneiro aí nos podcasts. Queria agradecer a presença da Iana também, que eu posso falar que é minha amiga da época de colégio e agora está ajudando a gente agora lá no CRC Jovem como membro, muito engajada, tem pouquíssimo tempo, mas já trabalhou muito mais do que quem tem muito tempo lá dentro. Já começa logo com polêmica, beleza? Soltou a bomba. Façam as perguntas de vocês e fiquem à vontade que eu vou responder o que vocês perguntarem. Bom que a gente teve uma reunião, né, para ele falar isso. Quem não foi, perdeu. Então, a gente queria saber um pouco da experiência de vocês dentro da faculdade. Tá, faculdade. Eu estava até conversando um pouquinho, agora eu vou pegar um pouquinho a palavra, como eu disse, eu falo muito. A faculdade, ela me serviu para tudo que eu tenho hoje, né, de certa forma. Tudo que eu conheci foi dentro da faculdade. O CRC Jovem eu conheci numa palestra lá na CEUNI, que foi onde eu estudei. Então, qualquer oportunidade que você tiver dentro da faculdade é realmente onde vai direcionar você na sua vida profissional, digamos assim. E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre faculdade à distância, né? Eu era muito avesso a isso, eu ainda sou muito preconceituoso com relação à faculdade à distância, mas daqui a pouquinho eu estou fazendo direito, provavelmente agora no começo do próximo ano, e vai ser na modalidade híbrida, eu acho que o nome é esse, que é semipresencial, híbrida, enfim, que é presencial e online. Por quê? Porque, assim, eu já tenho um certo network, já conheci muita gente pelo conselho, muita gente pelo meu escritório, muita gente pela faculdade. Mas, assim, a minha experiência dentro da faculdade realmente foi toda presencial. Qualquer evento que tinha, seja de administração, direito ou contabilidade, eu estava dentro, eu nunca perdia nada. Até hoje, eu sou assim, vai ter evento de tal coisa. Eu digo, peraí, tem alguma coisa para fazer? Não, eu vou. Porque aí eu conheço mais pessoas. Então, a faculdade, não estou dizendo que ela não é importante na parte teórica, mas para mim foi muito mais importante nessa parte de fazer amizade, de conhecer pessoas. Se vocês me perguntam qual é a maior experiência da minha vida, de fato foi dentro da universidade. Me apaixonei dentro do universo mesmo, e a universidade tem muito disso, né, do universo, do quanto que a gente consegue agregar lá dentro. E eu me formei na UFAL, né, passei quase 4 anos lá, passei por greves, passei por alguns perrengues, mas foi muito importante, né? Desde o primeiro período eu comecei dentro do centro acadêmico, então eu peguei uma turma que fez acontecer bastante coisa lá dentro da universidade, dentro do curso, né? Levantando mesmo várias pautas, então foi muito importante para mim estar lá dentro com profissionais em que eu acredito, que eu vejo como referência para mim, enfim.
como Hernando também, a faculdade deu tudo que eu tenho hoje. Então, o curso de Ciências Contábeis foi uma experiência única para mim mesmo. E eu não tenho como falar sem elogiar e sem colocar pontos positivos mesmo. Porque, de fato, o quanto que eu pude aproveitar, né, desde o centro acadêmico, desde dos projetos de extensões, eu pude, artigo. Então, assim, aproveitei ao máximo o que a faculdade podia me proporcionar mesmo. E foi uma experiência muito rica. Demorou quanto tempo para se formar, hein? Lá na Foi quase 4 anos. Foi pouco porque eu consegui pagar matérias de manhã e à noite. Então, eu acelerei bastante. Todo o período eram 10 matérias. Então, aí a polêmica. E custos? Custos, foi a minha preferida. Meu professor maravilhoso, professor Valdemir, hoje é coordenador lá no curso da UFAL. Então, perfeito. Foi ótimo. Eu, particularmente, estou com dificuldade em custo. Depois a gente conversa. Não, é outro professor. Outra professora, na verdade. Mas é maravilhoso. Mas se vocês fossem acrescentar, ou sei lá, fazer alguma coisa diferente nessa jornada dentro da faculdade, que vocês fariam? Eu acho que hoje, né, talvez eu tivesse colocado mais tempo, investido mais tempo nessa experiência, né? Ver vocês aqui hoje participando de um projeto dentro da universidade me faz lembrar da época em que eu estive também. Eu sei o quanto que era legal e prazeroso estar contribuindo para a nossa graduação também dessa forma. Então, talvez eu tivesse me participado mais, né? Eu fui para evento regional, eu fui para congressos, eu tentei ao máximo, porque eu também já estagiava, antes eu já trabalhava, então não conseguia conciliar tanta coisa. Mas talvez eu tivesse passado mais tempo, tivesse escutado minha mãe é da universidade, então ela dizia, você não tem que trabalhar agora, você não tem que estagiar agora, mas aí eu queria, então também queria ter essa prática, e aí fui para esse universo também do estágio e do trabalho. Mas eu teria passado mais tempo dentro da universidade, né? Mais tempo na biblioteca, mais tempo com os professores escrevendo artigo, mais tempo apresentando artigo. Acho que isso agrega e é uma oportunidade única dentro da universidade mesmo, né? A única coisa que eu mudaria é que eu teria dormido menos, né? Eu dormia muito na faculdade, muito. Eu acordava muito cedo para treinar. Do treino já ia direto para o escritório. Trabalho desde o começo, comecei a faculdade trabalhando lá na Levada, inclusive, estudava na CEUNI e ia a pé da Levada para a CEUNI na época. Então era uma rotina muito puxada. Quando chegou no terceiro período, aí eu fui para um escritório de contabilidade pensando que iria diminuir a correria, só aumentou. E aí, graças a Deus, né? E aí eu só teria realmente dormido menos, porque tudo que tinha para viver dentro da faculdade eu consegui viver. Eu fui aluno, participei de torneios quando tinha, participei de todos os eventos, como eu falei anteriormente. Fui monitor. Quando eu me formei, fui convidado a ser professor na mesma faculdade em que me formei. Fui professor dessa faculdade. Não consegui continuar por falta de tempo agora, realmente. Mas eu acho que eu não teria mudado, não. Só essa parte de dormir mesmo. Perfeito. Vocês falaram aqui de estágio e faculdade. Como é lidar ou administrar esse tempo corrido? Porque você deixou bem claro, é muito corrido. Então, como é vocês... De ter uma assistência da faculdade referente a isso. Para conciliar, se eles, divulgavam vagas, os professores auxiliavam nessa parte. Então, a UNIT, ela tá à frente do tempo dela com relação a essa parte de divulgação de vagas, né? Porque lá acontecia muito no boca a boca. Eu tinha representante lá da sala que divulgava com a nossa sala, representante de tal lugar, e aqui na UNIT tem um grupo só de vagas. A gente tem um grupo que um professor encabeça, que é o Jackson Guedes, que ele criou esse grupo para fazer a divulgação de vagas de estágios, e temos um setor específico dentro da UNIT, que é a UNIT Carreiras, que ele auxilia a gente com essas vagas e auxilia para a gente fazer montar o nosso currículo. Massa. Então lá se tinha, eu não participei, não sabia, só que eu sempre fui terrorista igual a você, sempre fui me mexendo, me virando, buscando, tanto é que o meu estágio eu consegui por uma insatisfação do meu trabalho, estava insatisfeito. Fui resolver um problema até na Unimed, lá do Farol. E passando para ir para a Unimed, eu passei em frente a esse escritório que eu trabalhei vários e vários anos. E aí, quando eu passei do seu escritório de contabilidade, eu tenho um currículo aqui na bolsa, eu vou deixar. Cheguei lá, deixei meu currículo, fui chamado para entrevista, passei e fiquei. A parte de estágio em si, eu não vivenciei muito, né? Porque, como eu falei em outras ocasiões, vou falar aqui de novo, eu fui contratado para estagiar e só estagiei 3 dias. Ou por Deus ou por competência, o negócio fluiu. No 4º dia eu já estava já fui contratado.
E aí eu acho que o estágio é muito mais fácil de conciliar com essa parte acadêmica, né? Porque você passa 4 ou 6 horinhas dentro do escritório e passa o resto do dia mais livre para poder vivenciar aí mais essa parte acadêmica. E como eu chegava no escritório de 8, saía muito mais de 6, porque com pouquíssimo tempo eu já me tornei, já fui promovido a coordenador, eu passava muito tempo dentro do escritório. Então a faculdade realmente foi só um complemento, foi só realmente para terminar. Tanto é que o meu escritório foi aberto quando eu estava no 7º período, que o CRC eu peguei quando eu antes da formatura, tipo, abusei muito a Lísia, que era coordenadora na época, para poder me dar o certificado de conclusão de curso, para eu poder ter o meu CRC, abrir as minhas empresas, enfim. Aí o estágio em si eu não consegui vivenciar bem, mas pegando para a área de trabalho, eu acho que é perfeito você conseguir conciliar os dois, como eu acho que é o que a Bia está fazendo hoje. Mesmo estagiando lá na MQ, ela consegue ter muitas coisas aqui dentro da UNIT, muitas coisas do CRC Jovem, então ela está vivenciando realmente tudo que ela tem que viver agora, porque daqui a pouco ela se forma, o estágio acaba, ela vai ter que ser contratada, ela vai buscar outros voos, mas esse tempo que você passou na faculdade, eu tenho que parabenizar você realmente, porque eu não conseguiria não. Obrigada. E agradecer ao MQ, né, que tem esse carinho aí com os estagiários de, tipo, montar às vezes os horários de, tipo, posso não ir de manhã para ir à tarde, e tem essa conciliação, acho muito legal lá dentro do escritório isso. É importante ter essa flexibilidade, toda estrutura que você tem, tanto em casa, quanto na faculdade, quanto no trabalho, é muito bom ter essa flexibilidade. E você... É necessário, né? Que a gente também, enquanto escritório, entenda essa dinâmica, porque vai evoluir, vai crescer, vai agregar, vai trazer novidade para dentro do escritório também. Então, é uma troca, né? Quando a Bia chega para falar que vai precisar se ausentar, hoje para a supervisora dela, enfim, já libera. A gente já consegue fazer realmente esse controle. Fala por trás, né? Mas... Quer fazer discórdia. Polêmica. Conciliar o estágio com a faculdade, de fato, é muito necessário, né? É muito importante vivenciar, como eu já havia falado, que eu acrescentaria dentro da minha caminhada dentro da graduação, seria ter mais tempo dentro da universidade. Então, também estagiar, diferente do Hernando, eu fui para 3 estágios, então eu tive uma caminhada um pouquinho mais longa, e em um ano só eu fui para os 3, mas tive bastante, aí um pouquinho agregou valor, né? Isso, e aí contribuiu bastante. O primeiro não foi dentro de um escritório, então não conseguia colocar em prática aquilo que eu via na teoria. O segundo foi na Cefaz, que abriu muito a mente, né? Eu pude conhecer outras pessoas, conhecer realmente o processo por trás, o funcionamento lá dentro, então também foi muito importante. E aí depois eu cheguei na MQ, onde eu passei 3 meses de estagiária, e aí depois fui contratada também. Mas assim, tem que arrumar um tempinho, se você puder, né? Se a sua disponibilidade financeira também puder, que você fique só em um estágio, para poder também ter o tempo na faculdade, é essencial, né? Conseguir conciliar. Não sei na UFAL como é que está hoje com relação a esse apoio e essa assistência. Na minha época, professores indicavam, professores passavam, né? Enfim, vagas de estágio para a gente, mas não sei se existe tão rápido quanto a UNIT com o grupo de WhatsApp, né? Não sei como é que tá hoje. Perfeito. Que, inclusive, é uma coisa que tem que ser muito ressaltado dentro da faculdade, porque depois que você se forma, se for um escritório sério, ele não vai lhe contratar mais como estágio, né? Porque você não é estudante, você não pode ser estagiário. Isso é previsto em lei. Então, todo mundo tem que correr atrás de estágio enquanto está estudando. E aí, para poder realmente não querer pular etapas. Quero ser contratado como analista. Beleza, mas tu conhece o quê? O que é que tu sabe? Tu não sabe nem quais são os setores que tem no escritório de contabilidade, tu já quer ser um analista, já quer ser um auxiliar. Não, então, para não pular essas etapas, eu indico para todo mundo arrumar um estágio enquanto está na faculdade, o quanto antes. Você falou isso e me veio aqui à mente, tipo, a questão do mercado de trabalho. Exatamente por isso, de, tipo, não colocar pessoas despreparadas dentro de um escritório dessa forma. Como vocês veem hoje em dia o mercado de trabalho pra gente? Pode falar. Fale. Porque é o seguinte, né, eu falo isso em palestra, eu vou falar aqui também, pode ser que fique repetitivo, mas paciência. A internet, ela veio para ajudar muito, mas ela também veio para prejudicar muito o mercado de trabalho. Por quê? Porque todo mundo quer tudo muito rápido, tudo no 5G, tudo na velocidade 5G. Então, não é bem assim. Você realmente, como eu falei anteriormente, você tem que ir etapa por etapa. E aí, quando você vai buscar estagiários, você não consegue pessoas com o seu perfil. Isso é fato. Nunca você vai achar uma pessoa igual a você. Como eu já
deixei isso de lado, não quero arrumar uma pessoa igual a mim, eu só quero uma pessoa que realmente queira aprender, você tem que realmente buscar muito, entrevistar muito bem para você não dar um tiro no pé. Porque muitas vezes você busca uma pessoa, essa pessoa só quer dinheiro. E no começo você não vai ganhar dinheiro. Não vai. Não tem como você chegar, faço ciências contábeis, já quero chegar ganhando X. Não vai, velho. Não vai. Você vai chegar ganhando uma bolsa de estágio de 500, 600, 700, no máximo um salário mínimo, se você trabalhar em órgão público, estagiar em órgão público. É muito difícil. Então você tem que botar na cabeça que você tem que realmente aprender. E você ter a cabeça de uma pessoa que tem 19, 20, 21 anos, que ela vai aprender, só que ela vai estar presa a um escritório durante 6 horas do dia dela, é difícil você conseguir colocar isso na cabeça dessas pessoas. Então, tirando essa parte aí do imediatismo da galera, eu acho que é um mercado muito vasto para se trabalhar e também muito vasto para se arrumar mão de obra. Certo? É muito tranquilo para a gente que tem escritório conseguir pessoas para trabalhar, mas é muito complicado ter pessoas que têm esse pensamento que eu falei agora. Só deixa eu fazer um adendo aqui sobre o estágio e a remuneração dele. Então você vê que o estágio não é ligar à remuneração, por mais que a pessoa precise, etc., mas é não aprender. Está lá no estágio para aprender. O importante do estágio é isso. Isso. Você pode pegar um escritório que tem 50 pessoas para trabalhar, 50 pessoas que vai lhe pagar R$2.000 pelo estágio. E você vai para um escritório, eu estou falando uma opinião minha, tá? Depois certo, você fique à vontade. E você vai para um escritório que tem 5 pessoas trabalhando e você fica com todo mundo, tipo na MQ mesmo, ou lá no escritório que é todo mundo junto. Você vai ouvir a experiência de todo mundo, os problemas de todo mundo, todos os setores. Isso é uma experiência incrível, meu amigo. Eu não tive isso. Então, se você vai para um lugar para receber R$2.000, só que vai ficar aqui, daquele jeito, só realmente fazendo situação fiscal, pegando o relatório de X, relatório Y, enfim, vai ficar enviesado com aquilo, ganhando R$2.000, ou você vai ganhar 500 para aprender tudo que de fato acontece no escritório contábil. Você vai para qual? 500. Então, pronto, essa parte de remuneração você tem que desapegar, pelo menos no início. Hoje, não. Hoje, depois que você vai precificar os honorários de um cliente, aí você começa a dizer, não, isso aqui não é rentável para mim. Porque esse cliente vai demandar aqui de 3 funcionários meus, quer me pagar aqui R$900, não vale a pena eu ter ele. Só vale a pena se ele vier me pagar um salário mínimo. Entendeu? Mas enquanto estágio, eu prezo muito pelo conhecimento que você vai conseguir adquirir. Por isso que o estagiário tem que chegar perguntando na entrevista também. E aquele estágio de... na verdade, não é nem estágio, mas como é que eu posso dizer? O universitário que está aqui, ele tem que ter essa vontade de aprender e se arriscar nesse mercado de trabalho, de dizer, eu quero um estágio, mesmo às vezes sem remuneração, só pela experiência prática. Eu tenho um colega que ele foi estagiar comigo justamente para pegar 1 mês de experiência, porque a gente não via em situações rotinas contábeis. Então, ele passou 1 mês lá estagiando só pelo aprendizado. Então, isso... É importante que você tenha, né, essa ideia, porque, de fato, é o momento de aprender, é o momento de agregar. A gente, dentro do escritório, tem uma responsabilidade muito grande, né, com as informações que a gente está ali lidando, com os dados que a gente está conduzindo, né? Então, o estagiário também tem que ter responsabilidade, também, às vezes é difícil você conceder um estágio não remunerado, 1 mês só, às vezes é muito pouco para você conhecer, né, quem está com você, mas é muito importante que você tenha essa sede, né, essa vontade de aprender. Lá no escritório, Bia não foi minha estagiária direta, mas quem foi lembra, né? Quem me vier com uma pergunta, eu faço outra pergunta por cima, né? É essa troca mesmo. Não tô para responder, não tô para saber mais do que você, mas a gente tá aqui para construir juntos. Então, você me vem com uma pergunta, eu faço outra e a gente vai procurar a resposta juntos também. Só finalizando isso aí, na época que eu fui contratado, né? Eu passei um tempo no departamento pessoal, que eu sempre odiei, e hoje é o que me sobrou, entre aspas, mas eu gosto muito de trabalhar com isso. Mas na época eu queria ser do setor fiscal, e aí eu fui estagiar no setor fiscal, quando eu ficava ocioso no departamento pessoal, sem receber absolutamente nada, no mesmo escritório, que era no andar de cima. Cheguei lá, por exemplo, eu tinha 1 ano, eu me achava o prodígio, né? Eu sou o prodígio, 1 ano, fui contratado, coordenador, beleza. Só que eu tinha que aprender aquilo, eu não ganhei nada. E quando eu cheguei lá, o cara disse, beleza, consulta a empresa, consulta a opção do Simples Nacional dessas empresas aqui, um escritório com quase 400 empresas. Aí o meu irmão passou 1 ano me quebrando para estar consultando Simples Nacional, caladinho, consultando empresa por empresa. Quando foi depois, lança esse paiol de nota fiscal aí, ó. Lancei nota por nota. Pistola essas notas agora. Pistolei
Nota por nota também. E é assim que a gente sabe que a pessoa é velha, viu? Pistolar nota. Pistolar nota. E aí depois eu comecei a adquirir o conhecimento teórico daquele setor. Eles quiseram me testar e eu passei no teste. Tanto é que hoje eu consigo debater com qualquer pessoa, mais ou menos, né? Com grande parte das pessoas sobre qualquer departamento. Você falou isso e eu lembrei aqui que lá dentro do escritório, lá na MQ, a gente tem um sistema, um programa de estágio que, tipo, roda, os estagiários vai rodando em cada setor, que eu acho isso fantástico. Não vou mentir que quando fizeram essa proposta pra mim, eu tive uma resistência de sair do meu querido setor contábil para ir fiscal. O melhor, é claro, sempre. Que a minha supervisora não escute isso, né? Mas, ok. Mas vamos lá, você vai lançar uma nota fiscal, no setor fiscal você trabalha hoje, né? Sim. Lança uma nota fiscal, lá no sistema contábil você vai ter o lançamento contábil. Isso. Se você não tivesse essa experiência, não tivesse passado por essa experiência no setor contábil, você iria chamar toda vez a Adriele. Adriele, vem cá, vê esse lançamento. Ou a coordenadora do contábil, vem cá, vê esse lançamento. Não, você já passou por isso. Ou vai no Google e pesquisa, né? Lançamento, compra de mercadoria com substituição tributária. Você não precisa mais disso, porque você já vivenciou em outro setor. E aquilo ali mesmo vai só encher a sua bagagem. Vai ser o teu diferencial, de fato. Porque hoje a gente às vezes se limita a isso, né? A estudar somente o setor que a gente quer estar, ou que a gente só foca no fiscal, só foca no contábil, só foca no DP. Então é bom ter essa mente aberta, né? Para conhecer. A gente tem um programa de estágio, não é fácil rodar, né? Porque depois que o estagiário está ali no fluxo dos processos, entende tudo, a gente vai e muda de setor. É difícil para o supervisor, é difícil para o estagiário, não é fácil. Claro. Mas a gente tenta, né, na medida do possível, a gente sempre conversa, todo mundo junto, a viabilidade dessa rodada. Então, a gente vai rodar agora, todo mundo tem condições de rodar, todo mundo já aprendeu o que gostaria de aprender dentro dos setores. Então, a gente conversa, né, todo mundo junto com os supervisores, para acontecer sempre de uma forma que fique bom para todo mundo. Né, que nem o escritório fique prejudicado com relação à falta dessa mão de obra, né, mas também que o estagiário tenha acesso ao máximo de informações possíveis. Uma curiosidade, esse programa já vem desde quando? Quanto tempo tem esse programa? Quando eu entrei não tinha esse programa. Então, tem pouco tempo, né? Desde o ano passado que a gente tá... teve uma estagiária que entrou lá dentro que fez... Não quero ficar num setor só. E aí começou a gente começou a estudar a viabilidade e colocar em prática, né? Bia não quis sair logo do contábil. Aí a gente leva um esporro dos professores aqui na faculdade. Eu falei assim, então, né? Vamos mudar. É melhor mudar. Realmente. É assim, só não pode... negligenciar que você tem que se especializar em um, né? Eu também falo isso direto. Você tem que ser especialista em pelo menos um departamento, porque senão você não vai saber nada de nada. Nada de nada. Você tem que ser, domínio do departamento fiscal e agora eu posso trabalhar tranquilamente no departamento pessoal para saber tirar dúvida de uma rescisão da minha mãe, da minha irmã. Mas é isso, teve um estagiário que falou assim pra gente, eu não quero ser do flex. Eu não quero estar parador de tudo. Eu quero, de fato, somente estar nesse setor. E aí a gente vai aos poucos conversando, né? Mostrando a ele também que outros caminhos vão ser necessários, que ele pode, por exemplo, passar um ano dentro de um setor, não precisa rodar de 6 em 6 meses para conhecer os 4 setores do escritório dentro dos 2 anos. A gente vai moldando realmente conforme a necessidade. Perfeito. Vamos lá, né? A gente fez algumas perguntas e terminou pulando uma, que seria, se vocês pudessem optar hoje em dia pelo presencial e EAD, você já deu uma breve resposta aí, logo no início, dizendo que vai fazer uma segunda faculdade e que vai ser num sistema híbrido. Isso, com o meu conhecimento de hoje, eu apoio 100% EAD. Como não tem direito a EAD, eu vou fazer na modalidade híbrida. Mas quem realmente está começando agora, tem seus 19 anos, mora com os pais ainda, vá para a faculdade. Faculdade realmente se você não tem namorado, namorada, talvez você conheça lá. Se você não tem sócio, talvez você conheça lá. Enfim, você vai realmente ter essa troca de conhecimento com todo mundo. É a base do network, né? Exatamente, é a base. Sem aquela experiência da faculdade, você não vai ter eventos como a palestra que vocês organizaram na Semana de Conte. Não vai ter acesso a esse tipo de informação aqui que a gente vai disponibilizar provavelmente direto para os alunos de aqui. Então, se você realmente não tem essa experiência, vá para a faculdade presencial. Depois você pensa em fazer uma online. Foi presencial, né? A minha graduação. Eu fiz um MBA online e
não deu. Não me identifiquei, não consegui, né, focar de fato. Eu acho que o fato de você estar no presencial, conversando, estando com pessoas ao seu redor, pelo menos me motiva mais, me estimula mais. Então, para mim, hoje ainda é difícil pensar em algo totalmente EAD. Talvez um híbrido a gente consiga conciliar de uma forma mais fácil, né? Mas somente EAD eu tenho uma certa dificuldade hoje. E aí, como o Hernando falou, o que você consegue dentro da universidade, presencial, conversar, né? Fortalecer laços, estreitar relações, enfim, sair com uma gama de amigos, né? Meu grupo da faculdade é meu eterno grupo da faculdade e eu sei o quanto que é importante a gente trocar diariamente conversas, professores que a gente tem um contato direto, então foi incrível, assim, hoje eu ainda não consigo começar algo EAD, talvez depois. É porque meu sistema é diferente, as minhas músicas são de gente velha, e aí o meu grupo da faculdade são meus professores, né? Porque como eu me tornei professor lá também, eu terminei fazendo muita amizade com os meus professores. Tomo muito café com alguns amigos que, enfim, vários amigos aí, são pessoas sempre mais velhas. Como eu falo direto também brincando, essa cara de cansado, mas só tem 26 anos. Mas a grande parte dos meus amigos tem 50, 40 e poucos. Então, meu grupo da faculdade realmente foi com os professores. É bom, pô, é ótimo. Eu tirava muita dúvida com o professor. Brigava muito com o professor, eu era o cara chato da história. Já passei em matéria sem precisar fazer prova, porque eu ficava respondendo as coisas que ele questionava. O Afrânio, de contabilidade tributária, ele é auditor da Cefaz, inclusive. Ele ficava dando pontos toda vez que a gente respondia alguma coisa, eu era o cara que ficava sempre respondendo. Tem uma hora que ele disse até, cala a boca, não precisa mais. Era o chato da turma. Mais ou menos. Aí algumas vezes o pessoal vinha tirar dúvida comigo, eu disse, não, vai tirar com o professor e tal, já para respeitar a autoridade do professor, justamente por isso. Porque como pra muita gente você quer aparecer, mas é porque eu não consigo ficar calado mesmo, eu sou meio hiperativo. É porque eu quero aparecer. sou meio agoniado. Dá pra me identifico. Deixa. Né? Vou fazer aquela pergunta clichê que sempre perguntam pros contadores. A profissão da gente vai acabar? Não. Então, não vejo como uma possibilidade futura, nem no presente, nem daqui a muitos anos. Assim como outras profissões que eu vejo a necessidade, eu vejo que a contabilidade também permanece, né? A gente estava comentando sobre contadores com grandes experiências que estão há mais tempo no mercado e que atuavam de uma forma mais solitária, isolada em empresas, não tinham tanta referência dentro de uma empresa, mas hoje a gente já vê essa diferença, né, dentro do cenário, né, os contadores participando de processos de tomada de decisão, né, assumindo papéis de fato como deve ser na prática, né, com o objetivo da ciência, né, que é de tomada de decisão, participar da tomada de decisão. Então, não acredito, né, que a gente vai deixar de existir. Acredito em mudanças, como vem acontecendo as mudanças no decorrer dos anos e como em qualquer outra profissão também. Perfeito. Pegando só o que ela falou e acrescentando mais algumas coisas agora, né, que realmente todo mundo tem que se atualizar. Todo mundo. Então, aquele cara que ficava só escriturando, que é cheio de papel dentro do escritório, realmente talvez acabe. Até porque a grande parte dos meus clientes vieram desses caras na pandemia, porque eles não se atualizaram com o monte de legislação que estava saindo. Não tinha como opinar, porque ele não tinha essa tal da consultabilidade aí na veia para poder passar para o cliente o que ele precisaria realmente fazer. E vai ter duas vertentes que realmente, se você não se especializar nelas, você vai ficar para trás, não é que vai acabar. Você vai sempre ter o clientezinho que só quer o feijão com arroz e está tudo certo. Mas quando você vê atualmente o boom que está acontecendo aí na parte de investimento e na parte empresarial, todo mundo querendo ser empresário, você realmente tem que começar a entender sobre a consultoria empresarial e assessoria de investimento. Você não precisa ser um assessor, mas você tem que realmente, pelo menos, ter parceria com esses caras e entender do assunto, porque todos os seus clientes que têm empresa, com certeza vai ter algum tipo de investimento. Então, se você é um contador que atua nessa área, você nunca vai ficar parado. E se você quer realmente continuar com contabilidade empresarial, você tem que realmente fazer consultoria empresarial para saber ler toda a informação que você já tem em mãos para poder passar e ajudar o seu cliente a tomar decisões. Então, esses caras nunca vão ficar de fora do mercado, nunca. Pode mudar o nome, pode ser o que for. Esses caras nunca vão estar de fora. Perfeito, mas o que vocês veem que vai assim, não é que deixar de existir, mas vai ficar otimizado,
vai ficar mais fácil, vai fluir. Quais são as informações ou que você vê? Porque muita gente vê hoje, né, como você mesmo disse, a escrituração. Hoje a gente consegue fazer os lançamentos contábeis, puxar mais minha área, que eu também estou estagiando na parte contábil, que a gente importa, já faz todas as importações de OFX e documentos. Então, o que vocês veem que vai ser meio que substituído, vamos botar assim? Além dessa questão, a gente entra com a nova contabilidade, entre aspas, né, que são esses softwares que se falam que são escritórios de contabilidade, né? Uhum. Que dessa facilidade terminam, tipo, menosprezando a nossa profissão. Sim. Colocando uma substituição de máquina, né? Tirar o humano e deixar a máquina. E não é bem assim. Vamos lá, vamos pegar um exemplo. Eu tenho um cliente que tem, entre matrizes e filiais, milhares de notas fiscais de entrada e saída. Milhares, beleza. Se fosse como há 4 ou 5 anos atrás, que existia o CIEG, mas tinha que pistolar lá dentro. Pistolar milhares de notas. Quantas pessoas precisaria ter para poder fazer isso? Só pistolar. Então, quantas pessoas deixaram de ter a necessidade de estar dentro do escritório, porque hoje eu tenho um sistema que qualquer nota que é emitida para o meu cliente cai na minha parte da área de trabalho. Emitiu uma nota fiscal para o meu cliente, esse sistema capta essa nota fiscal na Cefaz, já está na minha área de trabalho. Então, ao final no começo do mês subsequente, a gente vai lá e importa todas as notas de entrada e de saída. De saída, eu apuro meu tributo. De entrada, eu faço meu SPED com as 2 informações. Então, eu deixei de precisar ter 4 ou 5 estagiários, porque eu pago R$200 na mensalidade de um sistema. Então, realmente, essa mão de obra barata vai deixar de existir por conta dessa otimização. A mesma coisa acontece com, sei lá, um exemplo que ele falou agora. Você pega um extrato bancário de uma empresa que tem uma movimentação gigantesca e tem que perguntar para o cliente, conta por conta, o que foi que ele gastou. Aquele valor que está saindo de que aquele valor que está entrando e não tem documento fiscal, porquê daquilo. Se você tem um só arquivo que você consegue importar no seu sistema, tudo bonitinho, lógico, vai precisar fazer algumas adaptações. Tem que estar parametrizado de forma correta, porque o sistema é burro, ele só faz o que você manda. Você já pré-estabilizou para ele. Isso. Vai continuar precisando do cliente. Vai continuar precisando da informação dele, mas de forma muito mais profissional, de forma muito mais analítica, que não é aquele negócio, isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Vai ser realmente tá saindo aqui 10 mil, 100 mil da sua conta, ou tá entrando e não tem comprovação disso aqui. Vamos sentar para ver o que é, pô. Você não tá respeitando o princípio da entidade, não. Isso aí nunca vai deixar de existir. Só que a otimização de isso aqui é a escolinha do meu filho. Isso aqui é aquilo ali. 10, 20, 30 páginas de extrato bancário para você contabilizar, já era, pelo menos. Perfeito. E aí você importa, né, como você falou, o extrato bancário para importar os lançamentos, mas você também integra o seu sistema contábil com Conta Azul, da Vida, com o MIE, com qualquer outro software que já faça essa gestão financeira do seu cliente, né? E aí à medida que eles estão avançando na tecnologia, a gente está avançando junto, né? A gente está conseguindo chegar mais perto do cliente, né? Se antes a gente passava um mês para escriturar ou para lançar um extrato, a gente lança em um dia e já consegue falar com ele no outro dia sobre aqueles valores que a gente não identificou, porque de fato esses valores ainda existem, né? Sim. A não ser que o cliente consiga parametrizar todo o seu sistema financeiro para a gente conseguir ter as informações também bem reais. Mas não tem como pensar na mudança, de fato, da profissão como qualquer outra profissão. Eu acredito que vai tender sempre para mudar, porque a tecnologia vem para somar, né? E sempre vai precisar de uma pessoa para manusear, né? A tecnologia não vai trabalhar sozinha. Ela vai precisar de alguém para analisar, para passar informação, para contribuir para o empresário. Então, não tem como não entender também que a tecnologia é uma aliada. E aí, falando sobre as plataformas, né, Contabilizei, essas outras plataformas que atuam, não vão entregar aquilo que a gente consegue entregar dentro do nosso escritório, oferecendo realmente serviços de contabilidade, de qualidade, né, focado realmente no interesse do nosso cliente, né? Vai ser realmente entrega de guia, obrigação acessória e é só acessório, né? Não é nada além, né? Não vai conseguir, de fato, contribuir para uma consultoria, como o Hernando estava falando, para assessorar o cliente de uma maneira que ele precise ser assessorado, né? Eu até tinha uma mensagem aqui, procurei agora e não achei, de um cliente que chegou lá dizendo que era assessorado pela Contabilizei.
Eu disse, e aí, bicho, qual a tua experiência com esse tipo de escritório? Ele, péssimo, eu não recomendo pra ninguém. O meu amigo também. Eu tenho um amigo que usou, tipo, foi ladeira abaixo. Mas é R$200. Beleza, é muito mais fácil você pagar 700, 800, já que a sua empresa só tem uma nota fiscal de serviço, não tem funcionário, para um profissional que está do seu lado, que vai lhe dizer como é que tem que fazer, para você sair do anexo 5 para o anexo 3 só para uma retirada de Prolabore, do que uma empresa que vai pegar sua nota, vai apurar o seu tributo e vai mandar para você e nem tirar dúvida, vai. Se quiser tirar dúvida, entra aí na fila. Que vai Não, mas que, para complementar, né, que vai contabilizar, vai entregar a escrituração através do SPED e você vai ter a isenção no seu imposto de renda pessoa física, né? E aí você não paga mais uma vez. É importante realmente que você esteja com uma pessoa que entenda de fato o seu negócio, né? E eu acho que é isso, é do cliente também visualizar o diferencial, né? De você ter contato direto com o seu contador, de estar ali, de fazer uma reunião, dele explicar os dados, de mostrar qual é a melhor solução e não, tipo, só lhe fornecer os dados e você se vire para entender aquele gráfico, aquele organograma, o que seja. Realmente. Porque, assim, depende muito das contabilidades que a gente fala, né? Porque se você quiser comprar o meu serviço de contabilidade barato, ele vai ter serviço de contabilidade barato. Pacotes, né? Vai ter pacotes. Mas se você quer uma coisa mais específica, você quer sentar comigo toda semana para debater sobre coisas da sua empresa, vai ser um negócio mais caro, pô. Não tem como não cobrar uma coisa mais cara de você, porque você tá... Não que você também é celebridade. Não é questão de celebridade. É porque você para de atender outros clientes para dar mais atenção para aquele. Então, você tem que realmente cobrar um valor mais justo. Só que se você quiser um pacote barato, com certeza, muitos escritórios aqui de Maceió, que é onde a gente tá, né? Aqui de Maceió vai conseguir oferecer para você também. E uma contabilidade mais próxima, uma contabilidade mais humanizada. Então, eu acho que realmente eles ganham muito dinheiro com isso. Eles têm muito aporte de fora também com relação a essas plataformas, mas eles nunca vão conseguir brigar com a gente ao ponto de que faça que a gente acabe, que a nossa profissão acabe. Não vai não. Perfeito. Então, a gente falou, aqui tem as perguntas e a visão para o futuro. Só que, pelo que a gente abordou agora, eu acho que foi bem respondido, mas se vocês quiserem falar algo sobre a visão do futuro contador, eu acho que está bem esclarecido, né, do que foi falado aqui. O futuro, o desafio que vocês vão ter futuramente, né, de tipo, vocês vão ter que estar se especializando mais, porque eu acho que a contabilidade futura é a contabilidade consultiva, né, que você vai estar lá realmente só para dar assistência ao seu cliente, de explicar os dados e não de estar, tipo, no operacional. É porque, assim, eu sou meio preconceituoso com esse termo contabilidade consultiva. Porque ela sempre existiu, Sempre existiu. Ela sempre esteve com a gente. Com os bons profissionais. Porque se eu falo desse mesmo exemplo, eu vou dar agora de novo. Se você chega com uma admissão ou uma demissão para mim, eu vou conversar com você. Eu não vou pegar e vou fazer, não. Eu vou entender o que foi que aconteceu. Isso é uma coisa diferente. Hoje eu tenho um caso que eu posso mostrar para vocês daqui a pouco, de um cliente chegou, Hernando, calcula para mim esse GPS, essa aqui, aí mandou a foto. A mulher fazia o recolhimento da Previdência Social para o filho dela através de um carnê. Lembra dos carnês que era feito de caneta e tal? Nem sabe o que é, né? Tá, antigamente era feito assim, na época das cavernas. E o cara faz parte do quadro societário da empresa. Então, para ele ter os mesmos benefícios, ele vai pagar 1% no retirada de Prolabore, onde ele hoje paga 20% numa GPS individual, numa GPS como contribuinte individual. Pô, não faz sentido. Se eu só pegar o que ela fizer, mandar eu fazer, eu vou fazer o recálculo daquela GPS e vou entregar para ela. Eu digo, opa, peraí, cliente, vamos lá. Teu filho tá no quadro societário. Tá, mas e aí? Ele pode fazer uma entrada de Prolabore, sim? Como assim? Ele pode contribuir com a Previdência Social, ter direito aos mesmos benefícios que ele vai ter aí. Você fazendo essa contribuição de 20%, você reduzindo 9% dele. Pô, Renan, você conseguiu economizar R$200 para o cliente. R$200 já, vamos supor que seja 1/5 do valor do honorário que ele me paga. Então, já consegui reduzir a carga tributária daquele cliente só com uma pergunta. Então, isso é contabilidade consultiva. É uma coisa que eu faço desde que eu era estagiário. O cara chegou para demitir uma funcionária que estava gestante e eu disse para ele, bicho, isso aqui não pode. Comecei a fazer um tipo de consultoria com ele ali. Só que eu poderia pegar, fazer a demissão, ela recorrer e ele se quebrar. Entendeu? É que hoje está mais fácil para a gente fazer a contabilidade consultiva no nosso dia a dia, né? Por conta justamente da tecnologia chegando junto e a gente tem mais tempo.
né? A própria Receita, a Cefaz também está nesse mesmo processo, né? Com a gente também. O que a Receita hoje já consegue cruzar, as malhas fiscais que a Cefaz disponibiliza, tá tudo na nossa mão, né? Então, facilitou, de fato, o nosso trabalho. Sim. A gente consegue realmente sair mais do operacional para trazer uma contabilidade mais consultiva, mas é o que a gente sempre fez, né? Como o Hernando falou, os grandes profissionais sempre fizeram dessa maneira, né? Porque foi o boom, estourou, né? O pessoal da Nuconte, Fernanda Rocha, trouxe esse termo super legal. Falei com Fernanda Rocha quando estava fazendo meu TCC, porque meu TCC foi sobre contabilidade consultiva. Acredito no tema, né? Porque foi, acho que necessário esse boom para muitos profissionais acordarem. Sim. Né? Ele tem a sua importância, né? Eu sou preconceituoso porque ele sempre existiu. A gente sempre fez isso. Então, não é uma coisa para o futuro. Para o futuro, lógico, vai ser isso também. Mas não a contabilidade consultiva começou agora e é o futuro. Não, ela sempre existiu e sempre vai manter os bons profissionais no mercado com competitividade através dela. Eu acho que, na verdade, quando você fala em contabilidade consultiva e dizer que é o futuro da contabilidade, é, na verdade, você despertar no estudante, no profissional já formado também, que ele tem que correr atrás para estudar mais, se especializar e não ficar esperando que vai se resolver ele ficando lá parado, entendeu? Eu acho que, na verdade, é o estalo para o profissional correr atrás para ser melhor do que ele é hoje em dia. Tanto que tem a frase do seu Marcelo, que ele fala que não sai de casa se não for para dar 200% dele. Eu acho que essa frase diz muita coisa, entendeu? Tipo, faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Realmente. Você, por exemplo, eu já ouvi de estagiário que, eu já sei de tudo nesse setor, deixa eu ir pro outro. Digo, bicho, pelo amor de Deus, véio. Como é que você sabe de tudo? Tem profissional que tem 20 anos e não sabe de tudo, porque todo dia surge coisa nova. Então, quando você vai para essa contabilidade consultiva, que eu falei lá no começo sobre consultoria empresarial, já é a mesma coisa? É a mesma coisa. Você nunca vai saber de tudo. Nunca. Porque o que acontece na MQ, acontece na Albiconte? Não. Então, com certeza, você tem as experiências que eu não tenho. Às vezes, bate casa de ser igual, mas grande parte das vezes são diferentes. Então, eu não sei de tudo nunca. Se você é contador, você nunca vai saber de tudo. É diferente você se especializar em uma área, como eu também falei que todo mundo tem que fazer, e saber grande parte daquela área. Mas dizer que sabe de tudo, não sabe. Então, os bons profissionais vão estar sempre se atualizando, para que qualquer dúvida do cliente, você consiga responder prontamente. Hernando, isso? É isso. Hernando, é aquilo eu não sei ainda, mas eu lhe trago já um resumo disso aqui. Acho que o que a gente compartilha, viu, a MQ e a Albiconte, é uma dor comum aí de todos os outros escritórios, que é que o cliente entenda, às vezes, o nosso papel, né? Aí eu acho que é uma dor compartilhada e que todo mundo sente. É muito. Mas experiências, cada cliente é um cliente, sim, cada empresa é uma empresa, cada atividade vai trazer uma gama aí junto com ela, né? É a questão dos paradigmas, né? Que a gente precisa, como contadores, quebrar dos nossos clientes de... não é mais assim, já foi, ou você não viu algo assim, então vamos fazer hoje diferente. Existe uma resistência ainda muito grande, sim, né? Só que assim... pode falar. Não, pode. Mas é porque assim, a gente também tem que entender quem é o nosso cliente, né? Eu falo direto também isso, que eu tenho faço contabilidade de gente que é analfabeto e faço contabilidade de mestres, por exemplo. Então, o cara que é analfabeto, por exemplo, chega pra mim lá, Hernando, ele me chama nem de Hernando. Fala assim, gente boa, preciso disso e disso. Pô, gente boa, preciso agendar na Receita Federal para organizar o CPF da minha filha. É meu trabalho? Não. Eu vou negar? Não. Eu vou fazer isso pro cara. Só que quem quer me tratar como estagiário, que você também muitas vezes tem isso, né? Meu contador é meu estagiário. Tira uma cópia pra mim do meu documento aí e manda para o banco tal. Digo, opa, negão, peraí, pô, vamos entender aqui o que é que tá acontecendo. Mas esse cliente que tem essa necessidade, mora lá no interior, gente boa, organiza pra mim isso, dá o CPF da minha filha. Organiza na hora, meu patrão, tá na mão. Tá aqui, eu resolvo o seu problema, sem problema nenhum. Só que quando você é tratado de uma forma diferente, com um cliente diferente, por isso que ela vai pegar o que ela falou. Existem clientes e clientes. Existem formas e formas de tratar cada um dos seus clientes. Entendeu? Não tem como você dizer que sabe de tudo, porque você vai pegar situações com um cara analfabeto, que ele vai lhe ensinar algumas coisas. E existem situações que você vai sempre ensinar para essas pessoas que têm mais conhecimento acadêmico, de certa forma. São CNPJs, mas são pessoas, né? E sim, claro. Ninguém é igual, ninguém é perfeito. Então, a gente tá ali realmente para escutar, para ouvir, enfim. São várias histórias aí que a gente pode compartilhar. Massa, exatamente. Então,
aproveitando esse gancho, e dica para o estudante? O que é que vocês têm, assim, tudo que a gente falou aqui, mais ou menos, dá uma dica para os estudantes? Então, dentro da faculdade, o quanto que você puder estar nela, aproveite. Né? O tempo é curto, mas é suficiente para o quanto que você quiser mergulhar e aprofundar no que a universidade te proporciona, né? O que vocês estão fazendo aqui são projetos de extensões, é estágio, é artigo, é congresso, é encontro nacional, é encontro regional. Então, acho muito importante que você esteja disponível para todas essas situações, né? O estágio, como o Hernando falou, é super importante. Então, procure um estágio, né? Seja um remunerado, seja não remunerado, mas esteja à disposição para aprender realmente. E aí, você vai conseguir conciliar muito bem. O que tu aprendeu na teoria, o que tu vai vivenciar na prática, vai ser o necessário aí realmente para você se dar bem. Perfeito. Depende do que você quer fazer, né? Do que você quer ser quando você crescer, quando você se formar. Se você quer seguir para a área acadêmica, realmente foque na faculdade. Tudo que você aprender aqui vai ser só o comecinho do que você vai precisar aprender para poder ser um bom professor, digamos assim, um bom coordenador de curso. Se você quer concurso público, nego, vai estudar, só estude. Estude o máximo, matéria da faculdade e de fora da faculdade. Mas se você realmente quer ser um profissional contábil da iniciativa privada, seja um auditor, seja um contador, um dono de escritório, empresário contábil, vá trabalhar. Vá trabalhar, não tem para onde. Não tem outra dica que eu posso dar melhor do que essas. Cada uma dessas áreas, siga o que eu falei, que realmente você tem que percorrer cada um dos passos até chegar ao destino que não é o final, mas é o destino que você quer chegar. A continuidade do seu caminho, com a sua especialização, mas tá lá desenvolvendo cada dia ainda mais o seu projeto. Exatamente. Eu não sei se está na veia a vida acadêmica, né? Meus pais são professores, então... Acho que tá. Talvez tenha uma leve influência. Vou falar sobre o que você pode aproveitar dentro da universidade, enfim, o que o artigo, o que uma apresentação, o que isso vai te proporcionar. Mas focar, como o Hernando falou, né? Entender qual é o teu objetivo, o que é que tu quer para a tua vida, para você direcionar a partir disso, né? Show, exatamente. Nossa. Bem, a gente tem uma pergunta da Samara, que é do sexto período aqui da UNIT, certo? O que todo mundo precisa saber antes de se aventurar no empreendedorismo contábil? Vou deixar isso aí para iniciar. Ele que aventurou, né? Eu estou num processo diferente dele. Que eu admiro, eu queria falar um pouquinho também, mas a gente vai... Mas aí inicia aí pra gente seguir. Bicho, o que precisa saber é que você vai se quebrar muito, velho. Você tem que saber que você vai se quebrar muito, que você vai precisar estudar muito, que você vai engolir muito sapo de cliente, muito sapo de funcionário, muito sapo de... Enfim, você realmente tem que saber que vai se prejudicar muito, muito, muito antes de começar a colher os frutos. Mas se for falar da parte teórica, eu realmente indico você começar com a base de cada um dos setores. Você tem que entender que o ativo é de natureza devedora e o passivo é de natureza credora. Você tem que entender quais são os anexos de um Simples Nacional. Você tem que conseguir ler uma rescisão, você tem que conseguir ler uma folha de pagamento. Porque não adianta, a não ser que você tenha um sócio que saiba completar e consiga completar as áreas que você tem dificuldade. Mas se você quer empreender sozinho, como o Marcelo, por exemplo, começou, meu irmão, você tem que saber pelo menos a base de cada um dos setores. O que foi que eu fiz? Como eu não sabia a base de todos os setores, principalmente legalização, que nunca foi o que eu gostei de trabalhar, eu me uni a um cara que passou muito tempo sendo contador público. Então ele sabe lidar com algum público, prefeitura, junta comercial, Cefaz, o cara desenrola o que a gente precisar. Ele hoje é meu sócio. Ele cuida hoje da parte tributária também, mas no começo era eu. E aí depois que ele pegou, ele realmente chegou para unir forças comigo e a gente conseguir gerir o escritório, diferenciando aí cada área da atuação de cada pessoa, que é o que acontece de certa forma hoje lá na MQ. Existe o CEO, mas existe também duas frentes que cuidam de setores específicos, porque como a gente falou no começo, ninguém vai saber de tudo. Você tem que se especializar em uma área e unir forças com outra pessoa para poder preciso abraçar. Criar essa rede de apoio, né, que a Hernando falou. No início vai ser difícil e não é só para o empreendedor contábil, né, para qualquer outra empresa que venha abrir. A gente vai ter essa dificuldade dentro do Brasil de continuar mesmo, né? Então,
muitas empresas já nascem com um tempo de falência, então a gente tem que ter esse cuidado realmente e encarar, né, os desafios como necessários, porque de fato são os desafios que vão te fazer crescer lá na frente. E aí essa rede, né, procurar um sócio, procurar um amigo, procurar alguém que possa contribuir para as áreas que tu não sabe, para que ele venha a somar, né, como o Hernando falou lá na MQ. Eu era coordenadora do setor contábil, né? Quando o Bia falou do contábil, o coração dispara. Mas eu era coordenadora do setor contábil quando o Marcelo me propôs a sociedade, e aí eu estou hoje no estágio probatório. A gente dividiu as frentes dentro do escritório para eu não ser uma referência que não vai conseguir suprir as necessidades, né? Então, hoje eu fico com o contábil fiscal, ainda tenho muito a aprender dentro do setor fiscal, né? Não sei tudo, nem metade, mas estou aqui, consigo hoje me dedicar a estudar mais o setor fiscal, enquanto Thaís, por exemplo, que já era fera no DP, já era coordenadora do DP, também está estudando regularização, legalização, como vocês conhecem. Então, a gente se divide e estuda dessa maneira, né, para que a gente se complemente, né? A sociedade é isso, um complementando o outro, um agregando, para que no final a gente entregue o propósito, né, da empresa, entregando o melhor serviço de contabilidade mesmo para os nossos clientes. Perfeito, muito obrigado pelas respostas, foram sensacionais. Então, a gente só teve essa única pergunta, que a gente teve um pequeno problema com o nosso formulário e não conseguimos acessar. Mas grande parte a gente conseguiu filtrar, que já foi embutida no que a gente falou aqui com vocês, conversou com vocês. E chega aquela parte que a gente faz. Tá acabando. Ainda não. Peraí, espera um pouquinho. Agora eu vou perguntar de vocês qual o objetivo do podcast. O que é que vocês querem atingir com o podcast? Peraí, não, essa pergunta aqui. Fugiu do roteiro. Eu acho que fugiu do roteiro, que é isso, eu tô aqui desse lado, agora eu vou perguntar para poder finalizar com o objetivo do podcast. Porque assim, você vai trazer várias pessoas que são referências para os alunos de aqui. Foram referências para mim, com certeza foram para a Iana também. E aí eu queria saber qual o objetivo de vocês. É só realmente ser mais um podcast ou vocês querem fazer a diferença? Então, vamos lá, deixa eu começar. Eu tive essa ideia do podcast e saí buscando loucos para me apoiar nessa ideia. O Felipe é um desse, você, Hernando, é um desses também. E o podcast vem da ideia de chegar mais perto dos alunos, de chegar mais perto das pessoas mais jovens que estão na faculdade, com essa pegada nova de podcast que está muito em alta, e trazer pessoas para conversar de igual para igual, não menosprezando toda a trajetória das pessoas que vão vir aqui, que a gente vai entrevistar, e de explicar um pouco, tanto para os jovens contadores como os estudantes, como é a sistemática dentro do escritório, como funciona cada área, como a gente, lida com os problemas não só dentro do escritório, mas a questão acadêmica que a gente passa, que vocês passaram. Então, acho que o podcast seria para isso, seria para, poder ajudar os nossos estudantes. Os estudantes e viabilizar, né, o contato, de poder fazer perguntas a vocês, interagir mais com vocês, que muitas vezes a gente não consegue. A gente estuda aqui na UNIT, não vai ter contato com o pessoal da UFAL, SESMAC, e aí vai. Então, eu acho que é isso. Essa foi a ideia de, trazer algo inovador, né? Tanto que quando a gente abriu o podcast, a gente falou que era uma honra ser o primeiro podcast de um conselho jovem. Então, acho que é trazer o novo, trazer a inovação para a galera. A gente também quebrar trazer mais próximo dos estudantes, né? Que a gente vê escritórios e como é que a gente faz para chegar lá. Então, quando a gente faz isso, a gente encurta esse caminho. Sim. A gente consegue dar caminhos. Eu falo um pouco por experiência, que eu já sou formado em análise de sistemas. Então, na minha primeira faculdade, eu senti falta disso. Eu não vivenciei o que a Iana falou todo aqui. Então, hoje, fazendo aqui, eu estou mudando tudo. Eu estou comprando as doidices da Bia, eu estou comprando o que vem. Tanto é que eu achei o CRC, não foi ninguém que disse, isso, eu fui atrás. Então, se você está disposto a ir atrás, eu estou disposto a gente fazer isso e facilitar para os nossos alunos. E eu digo nem que essa turma nova, mas nossos alunos que tiver 40, 50, 60 anos, que estejam aptos a querer aprender, querer evoluir, crescer como pessoa,
Então vamos achar teu caminho, vamos encurtar, e o objetivo é esse, de poder trazer você mais perto de vocês, profissionais que já estão aí de renome no mercado, e conseguir dar um caminho ou uma direção para esses novos futuros contadores, colegas de trabalho. Que é até algo... Pode falar. E de vocês serem espelhos da gente, né? A pessoa olha pra sua vivência, olha pra a vivência da Iana e fala, poxa, eu quero chegar lá, entendeu? São coisas que a gente tem dentro da faculdade, de olhar para referências de fora e ver que deu certo. Eu acho que isso também é interessante dentro do podcast. E isso também é muito interessante. Eu gosto muito de receber esse tipo de feedback. Hoje, de novo, por coincidência ou não, eu recebi uma mensagem de um cara que foi meu estagiário. Ele foi contratado por mim, né? Que eu era coordenador lá no escritório. E hoje ele está no meu lugar. E eles, não suma não. Ele até mandou mensagem, o Instagram tá bloqueando suas publicações pra mim, eu acho, porque eu não vejo mais, não suma e tal, você é referência pra mim. Porra, que massa, velho. E esse tipo de iniciativa, ele realmente serve muito bem pra isso. Eu, particularmente, lógico, eu vivo na minha bolha, mas eu nunca vi uma iniciativa dessa, por exemplo, no CRM, que é um conselho de renome. O médico saber o que é que o dono da Santa Casa fez pra poder abrir a Santa Casa. O que é que o diretor do Hospital Metropolitano, por exemplo, fez para chegar lá. Eu não vejo essa proximidade aí entre estudante e profissional, entre estudante e empresário da área, que realmente faz com que você queira e veja que é possível chegar lá. Então, realmente, essa iniciativa aqui, junto da UNIT, lógico, do CRC Jovem UNIT, fazem toda a diferença para os estudantes. Meus parabéns mais uma vez para vocês dois. Obrigada. Então, falar mais um pouquinho do podcast, né? Explicar para o pessoal que vai ser um projeto quinzenal do podcast. Serão gravados. Infelizmente. Mas quem sabe numa próxima temporada aí, ser ao vivo, né? Show. Por favor, que seja ao vivo. E a gente vai ter algumas plataformas de divulgação, né? YouTube, Spotify, Deezer. Vai ser a nossa base de divulgação aí, além do CRC, do Instagram do CRC Jovem e tanto do CRC daqui. Massa. Show de bola. Chegou ao fim, infelizmente, chegou ao fim. E é aquele momento que a gente agradece por vocês toparem as loucuras da gente. Tamo junto. Topar ser aterrorizado pela gente muitas vezes. Eu sei que eu lhe aterrorizo um pouco, Iana. Desculpa aí. Hoje. Mas eu aterrorizo você porque tenho uma certa admiração de trazer você aqui no primeiro podcast. Pode ter certeza que você é um espelho. Show. Real. Não é bajulação, tá, minha gente? Não é. Mas é recíproco, Bia. Mas eu acho... Quando eu sentei com o Felipe pra falar assim, e aí, quem a gente vai convidar? Eu falei assim, não, a gente tem que convidar pessoas de dentro do CRC Jovem e pessoas que são, tipo, espelho pra gente, referências, entendeu? E foram os primeiros nomes na minha cabeça. Por mais que a Iana tente fugir de mim, dessa vez eu consegui. Prazer. E agradecer por estar aqui disponibilizado o tempo de vocês, que eu sei que não é fácil arrumar tempo. Porque é muita coisa para o contador. Mas eu fico feliz de ouvir o que você também está falando para mim, né? E, como eu falei, para mim é muito importante estar dentro da universidade. Então, vê-la também estando e fazendo parte desses projetos também enche o coração de orgulho e de admiração por você. Então, da mesma forma que você sente por mim, saiba que eu também sinto por você. Estar com você pelas manhãs, ao ladinho, bem pertinho, é bem legal também. A sua ansiedade contagia e anima também a gente lá. Obrigada. Massa, show de bola. Eu queria agradecer a vocês também pelo convite, né? Agradecer a Iana pelo contato. Eu vou aproveitar publicamente também, agradecer o contato que a gente teve. Eu acho que não foi antes do torneio, inclusive, sobre a entrada do CRC Jovem. Realmente você chegou para somar. Eu tô vendo que ajuda muito a Bia aí nessas loucuras dela. E com certeza o CRC só vai agregar na sua vida. O CRC Jovem, o CRC
de fato, ele com certeza vai abrir muitas portas para você. É só o começo. Esse é o primeiro convite que você recebeu de vários outros que ainda estão por vir. Com certeza. Tá nas veias. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de participar disso. Acho que o que a gente pode contribuir para a nossa classe, né? O que está ao nosso alcance é sempre muito bem recebido, né? Enche realmente o coração. E estar com pessoas, né? Pessoas que vivenciam também e compartilham experiências é incrível. Então, eu agradeço pelo voto de confiança, ter dito, não estou pronta, agora eu vou, agora para a Bia também. Talvez agora não. Mas estou muito feliz de estar participando também. Fortalece o meu propósito, né? De contribuir para a classe, seja dentro do CRC agora, com vocês, seja talvez no sindicato, que eu também quero estar presente. Então, meu propósito é esse. Desde o começo da faculdade, quando eu falei para vocês que eu entrei no centro acadêmico, de fato, é para representar os estudantes naquela época e hoje para representar os profissionais. Então, eu me sinto honrada e feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Show. Gente que agradece muito a participação de vocês. E, para finalizar os agradecimentos, agradecer à UNIT por todo o apoio que está dando a gente, disponibilizando estudo, toda a parte física, né? Para a gente poder dar o estrutural, para a gente estar fazendo isso. Então, se muito não fosse obrigado. isso... E eu acho que... do curso de publicidade. Eu quero agradecer a assistência do pessoal de publicidade também, né? A nossa querida Isis, que está auxiliando a gente aqui na parte de edição do podcast. E queria fazer um agradecimento final e muito especial para nossa coordenadora Maiara, né? Que não poderia faltar, a gente chega com a ideia pra ela, chega com as nossas loucuras e ela sempre topa e fala assim, vai, só toca que eu tô aqui e pode ir. Então eu acho que é essencial quando a gente tem esse apoio. Então é isso. Massa, show de bola. Até mais, Instagram, CRC Jovem de Alagoas. Importante. Beatriz Holanda, Iana Liz. Hernando Albuquerque. Felipe Malta. Show. Com 2 P's, tudo junto. Sexta-feira, né? Solta. Sexta-feira, com fé em Deus. Vou ficar no pé. Vamos. Estamos correndo pra isso. Ouviu na Isis. A minha mãe quer assistir, viu, Isis? Não só a mãe dele, não. A minha já falou. O Hernando vai dizer assim, mãe, tô no YouTube, no podcast. Como convidado, ó, vai lá. Dessa vez é diferente. Vamos tornar esse episódio aí mais assistido do Conta aí Jovem. Vamos deixar. Simbora. Show. Obrigada. Obrigado. Boa noite, Obrigada. pessoal. Boa noite.